Ei, queridos, que alegria a sua presença aqui no Música na Igreja. Nós estamos refletindo sobre a escolha dos cantos na missa, o espírito da liturgia. A primeira parte com o Padre Joãozinho foi tão cheia de conteúdo para nós que agora nós ficaremos com a segunda parte deste conteúdo. Segunda parte com o Padre. É isso mesmo, você está na série Música na Igreja. Vamos lá! Então a gente vai para as próximas músicas, eu vou perguntar e o senhor me fala brevemente aquilo que... Ping-pong. Um ping-pong do que é mais fundamental ter, por exemplo, no canto do ofertório. Ofertório já... essa palavra é complicada. Eu não gosto de chamar de ofertório, porque o grande ofertório é o por Cristo, com Cristo e em Cristo. É quando nós ofertamos por meio dos sacerdotes, que exerce ali a função de pontífice, né? O corpo e o sangue de Cristo ao Pai. Então, o novo sacrifício por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aquele amém é bom que seja cantado, porque é o seguinte: agora nós entregamos Jesus para o Pai, não é? Mas o amém não deve ser uma música, né, Padre? O quanto mais breve, melhor. Não pode ser um negócio que dure agora 3 minutos de música de amém. É um amém. Amém, amém. Basta, não é? Basta. Não precisa, é um grito, gol. Porque você fica, explicando demais o gol. Ele acaba de fazer um gol, né? Não, gol você grita, gol. O amém é um gol, né? Então, veja, até no futebol tem rito. Sim, tudo tem rito na vida. Tudo tem um ritmo, até para você jantar tem um rito, como pega o garfo, a faca, a vida tem rito, tem ritmo, né? E andar fora do ritmo é estranho, né? É ir de terno e gravata na praia, né? Pegar uma sunga e ir para o banco, é sempre estranho, né? O rito na liturgia não é diferente, ele tem o seu rito, o seu código, inclusive de bom senso. Então, se não é ofertório, o que é? É a apresentação das oferendas. E sabe que essa música, rigorosamente, ela não existe, né? Porque acontece uma ação ritual, ao menos mais uma ação ritual. Uma delas, nesse momento, é a partilha, né? É a partilha, a apresentação das oferendas, é o pão, o vinho, e a comunidade recolhe algo em favor dos pobres, desde o princípio. E como a gente só fica cantando esse tal de canto das oferendas, a gente nem ouve o que o padre diz, que bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo fruto da terra e do trabalho humano, que agora você... A gente vê o padre mexendo a boca lá no altar, mas não sabe o que ele está dizendo. Então é legal, às vezes, não ter canto de apresentação das oferendas e responder. Esses dias eu fiz isso numa missa, e na hora que eu terminei de falar, tem uma resposta do povo: bendito seja Deus para sempre. Que podia ser cantado, podia ter uma música: bendito seja Deus para sempre. Eu terminei, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. O povo ficou me olhando. E eu, bendito seja Deus para sempre. Eles, hã? Por quê? Porque canta tanto o canto de apresentação das oferendas que não sabe mais que existe o que está se passando, né? uma outra ação ritual que é interessante, porque por que é diferente o ofertório de oferendas? No ofertório nós oferecemos o Cristo ao Pai, nas espécies do corpo e do sangue de Cristo, né? O vinho e a hóstia consagrados. Agora, nas oferendas a gente oferece pão e vinho, alimento, que é fruto do trabalho, do suor, então nossas lágrimas, tudo que a gente vive, tudo que a gente fez durante a semana, a gente oferece ali, naquelas espécies do pão e do vinho, e que vão ser cristificadas, vão ser eucaristizadas. Então isso é oferenda. Ofertório é oferecer o próprio Cristo. Então nós, corpo místico de Cristo, com o corpo e sangue de Cristo agora por meio das mãos do sacerdote. Por isso que, quando o padre diz assim na oferenda, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tem gente que responde assim, como é que é? Receba, ó Senhor, por tuas mãos, né? Ou por suas mãos. Na verdade receba o Senhor por tuas mãos, Padre Joãozinho. Então o povo dá um cheque em branco na mão do padre para que ele consagre o pão, aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de Jesus. Muito interessante, né? Então a gente está muito feliz por recebê-lo aqui. E vamos falar sobre o canto da comunhão? Esse é o mais antigo. No começo do cristianismo só tinha canto de comunhão. E ele é muito importante porque na união das
das vozes se expressa a comunhão entre nós, né? Então é muito importante que seja um canto que todos cantem, ao menos o refrão. Eu tenho visto que está começando de leve um costume de colocar nesse momento um canto que só um canta. Aquele canto só eu e Deus, né? Isso, e aí as pessoas vão comungando como se fosse o meu Jesus. O meu Jesus. Não é solidão que a gente comunga, se chama comunhão. Eucaristia não é o meu Cristo, né? É o nosso Cristo, porque nós somos o corpo místico de Cristo. Então, um canto que expresse a comunhão. E outra coisa, as pessoas levantam do lugar onde estão e vão até o sacerdote que entrega em nome da igreja o corpo, e talvez o corpo e o sangue, quando é comunhão sobre duas espécies, da maneira como o fiel escolhe, ou na mão, que é a mais antiga, diga-se de passagem, né? Os santos padres dizem como um trono para o rei, a mão, né? Ou na boca. Tem gente que me diz, eu prefiro na boca porque é mais santo, tá? A minha mão é muito pecadora, tá? Eu imagino que a boca não seja. A boca não é. Eu, só pelo a mão. menos, eu, Padre Joãozinho, peco mais pela boca do que pela mão, pelo que eu falo do que pelo que eu faço, né? Então eu acho que a minha mão é mais digna do que a minha boca. Mas enfim, a igreja diz que cada um pode escolher, desde que não seja uma forma esdrúxula que atrapalhe todo mundo. Hoje tem gente que se deixar vai deitar, querer receber, enfim. É bom a discrição naquele momento e que expresse a comunhão. Então, uma música que seja cantável por todos. Por todos, né? E a gente estava falando, né, Valmir, sobre a ação de graças, né? O quanto também isso deve levar a uma reflexão e permitir que as pessoas estejam nesse encontro com Deus, quando não ser substituído pelo silêncio. Valmir, né? É o campeão das canções de ação de graças. Mas é que tá, padre, dentro da missa vai de realidade, né? De cada comunidade, do sacerdote, e às vezes a gente vê, por exemplo, que a ação de graças não tem uma ação de graças, ninguém agradece. Às vezes é um cântico meditativo, alguma coisa que, Senhor, cura agora, faz isso ou faça aquilo. O que é que nós temos que fazer Na verdade, verdadeiramente? não há melhor canto para aquele momento do que o silêncio. O silêncio. É como depois da consagração, nada mais sonoro do que o silêncio. Há momentos de adoração, por exemplo, tem alguém que fez uma música que diz assim, não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, quem será, né? Então, há momentos que o silêncio apofático fala mais, aquilo, Senhor. Não tem meu Senhor e meu Deus, nada. A igreja não coloca ali nada, ela diz que é silêncio. E outra coisa, não se chama canto de ação de graças, o correto é pós-comunhão. O pós-comunhão. Né? O pós-comunhão. Pode haver? Pode. A Instrução Geral sobre o Missal Romano fala que pode haver um canto se ele levar as pessoas à interiorização. Aí sim, pode ser um canto cantado por um solista ou um instrumento musical, né? Que coloque ali por exemplo, com missa na TV ou no rádio. Às vezes o silêncio ele não combina com a linguagem da TV. Né? Então, um violão muito bem tocado, um teclado muito bem tocado. Padre, ainda existe algum outro canto que vale a pena a gente fazer alguma observação dentro do rito, uma observação especial? Olha, tem o cordeiro, que é tipicamente musical, não é? A estrutura literária do cordeiro é musical, e às vezes não se canta o cordeiro e canta o canto da paz, que não existe. Né? O rito da paz é um rito próprio de reconhecer no outro a presença de Jesus Cristo, o mesmo que eu vou depois comungar na Eucaristia. Então é comungar no irmão e comungar na Eucaristia. Esse é o sentido, por isso ele está ali. Antes existem várias sugestões de mudar o canto o rito da paz para a hora da apresentação das oferendas ou para o início da missa, cumprimentar, mas ele não é só um cumprimento, ele é um cumprimento ritual, né? Por isso ele deve ser assim, simples e sem quero te dar a paz, né? Não tem, esse canto não tem, mas o Cordeiro de Deus sim, e que é o que tira o pecado do mundo e o que nos dá a paz. E assim as várias aclamações. Por exemplo, a gente perde a oportunidade, canta muito e perde a oportunidade de cantar a missa, e não só cantar na missa. Por exemplo, o Senhor esteja convosco, o
prefácio, que depois puxa para o santo, aquelas aclamações dentro da oração eucarística, que só tem no Brasil, mas poderiam ser cantadas. Eis né? o mistério. Eis o mistério da fé, o amém, né? Um outro amém. E o padre mesmo precisaria estar mais apto para cantar o que é próprio dele. Exato. Existem partes do padre que são cantadas. Eu tenho uma dúvida, padre, porque eu já tive a graça de viajar para vários países, né? E realmente a gente não vê essas respostas, só aqui no Brasil. Foi uma autorização provisória da Congregação para o Culto Divino só para o Brasil. Né? A oração eucarística número 5 também só tem no Brasil, ela é do Congresso Eucarístico de Manaus. Né? Então são coisas típicas da nossa realidade. Na Itália não tem. Eu vi, às vezes eu nem coloco as respostas da oração eucarística número 2, né? Quando a oração eucarística é feita de modo muito orante, o povo embarca na oração eucarística mesmo, né? E parece que aquelas respostas nem sempre são satisfatórias para manter o rito. Ela parece que corta um pouquinho o rito, mas no Brasil pode-se fazer essas aclamações. Agora, a gente não falou aqui do canto final. O canto final, Existe, padre? Ele não existe. O canto final não existe. Uma vez eu vi um padre dizendo assim: gente, vamos cantar antes da bênção final, o canto final, senão vocês vão todos embora. É para ir embora mesmo. O ide em paz é para valer. É para valer. Não é assim, ide, mas não ide, fica mais um pouquinho. Agora, o canto final é o típico do canto do Ministério de Música. Sabe? Para retomar um pouco aquela entrada, aí as pessoas estão indo, ite missa est, antigamente se dizia, né? Quer dizer, ide, a missão começou. Missa é missão, né? Então, ide, a missão começou. A missão continua, né? Teve essa parada eucarística, agora vamos para a missão. E aí é legal quando a pessoa canta um canto de envio, seria melhor do que canto final, né? Porque não acabou. A missa é contínua, ela continua na missão. Então, canta uma canção que a pessoa lá na praça ainda está lembrando. Porque sabe que tem um mecanismo psicológico que quando a pessoa escuta uma música pela metade, ela continua na cabeça da pessoa. Então é legal que a pessoa está indo para a vida e no dia seguinte talvez ela acorde ainda ouvindo Maria, cheia de pode graça. ser um canto de Nossa Senhora, de comprometimento, né, da vida cristã. Isso, para não terminar assim, vai todo mundo em silêncio. Então, pode cantar, mas não que o povo tenha que cantar essa canção. Sim. Não é um canto processional. Tanto que às vezes eu vejo procissão final da missa. Não tem procissão final, né? O rito prevê que a entrada processional é pelo caminho mais longo, normalmente pela entrada principal da igreja. Agora o final é o mais breve. Então a sacristia, se ela é atrás do presbitério, você sai por ali, não é agora colocar todo o povo, todo aquele cortejo para sair, não é saída. Eu acho bonito, padre, por exemplo, pelo menos o nosso pároco lá em São José dos Campos, eu acho bonito que ele sai e ele espera o povo lá fora, ele é o último a sair sempre. Então eu acho bonito isso da parte do sacerdote, né? Eu acho que é o cuidar, o receber as pessoas, abraçar depois, porque no início nem sempre é possível, nem sempre. Tem alguns... muito bonito isso quando o padre chega meia hora, no mínimo, antes, né? E ele, os ministros, leitores, todos estão na porta da igreja, as pessoas vão entrando. Isso é a verdadeira pastoral da acolhida, né? Vai dizendo bom dia, boa tarde. E no final ele também despede. Esses dias eu fui celebrar em São José e vi essa experiência bacana de dizer: seja bem-vindo na casa de Deus e agora vai em paz, com um sorriso. Eu queria só um pequeno explanação sua a respeito dos sacramentos e sacramentais, né? A liturgia também, a música litúrgica precisa também dar suporte, ser uma música funcional para esses momentos, né? Algum sacramento, a gente sabe que o sacramento do matrimônio é aquele que mais sai da órbita ali quando se trata de escolher canções, né? O que o senhor diria para os ministérios a respeito disso? É tão difícil. Bom, primeiro que existem aqueles que ninguém se preocupa. Por exemplo, nas exéquias. Por isso que nós convidamos um padre, porque essa resposta a gente não podia ter. É verdade. É difícil mesmo. Missa, a música para enterro. Existe. Existe. Existe um rito das exéquias. Mas normalmente ele é muito mal celebrado, meia culpa, meia máxima culpa, a partir de nós sacerdotes. Eu não vejo muita preocupação da parte dos ministros de música, inclusive, de ir celebrar musicalmente um funeral, né?
Então esse é o primeiro primo pobre da liturgia sacramental das exéquias. Agora, outro é o batismo. Termina a missa, vai todo mundo embora, inclusive os músicos estão ensacando a viola para ir embora, e aí lá num cantinho da igreja faz o rito da iniciação cristã, inserindo a pessoa na igreja, a igreja indo embora e acontecendo um batizado lá no canto, sem música. Só o padre e os agentes da pastoral do batismo. Isso é o ó do Boró Godó. É verdade. Não tá certo. E tem o rito do batismo, que inclusive tem espaço para música. Fala sobre a água, fala sobre tudo, tem leitura, tem salmo, tem tudo. E teriam outros também, por exemplo, o rito do sacramento da penitência. Tem um rito, né? Não estou falando de celebração comunitária, né? Estou falando do rito da penitência com acusação pessoal dos pecados. Isso é belíssimo. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, é um rito, né? E a volta, e tinha música e dança e festas, né? Que o pai convidou. E as nossas liturgias penitenciais não tem música, não dança, existe, é uma coisa. Bom, que não existe. E aí vem o matrimônio. O matrimônio é horrível, né? Por quê? Porque ele está dominado por outras pessoas que têm um outro rito na cabeça. Primeiro, muitas pessoas que não conhecem o rito do matrimônio, mas conhecem o ritual. Então, como é que chama esse pessoal que é o cerimonial? Cerimonial. Cerimônia não é necessariamente rito. É um papel de presente do rito, a cerimônia. Não? Por exemplo, cerimônia. A missa não é uma cerimônia, cerimônia do casamento. Existe um aspecto cerimonial, existe uma figura dentro da celebração solene que é o cerimoniário. Ele sabe quando coloca o incenso, quando coloca isso, quando coloca aquilo. Isso é o aspecto externo, mas não é que você tendo uma cerimônia você tem um rito. O rito é muito mais do que a cerimônia. O cerimoniário deve conhecer o rito, não é? Senão vira tudo uma cerimônia, né? Fazer cerimônia, né? Fazer liturgia não é fazer cerimônia. Aí, porque daí teve um rito externo, né? Mas não teve o coração, que a Bíblia tanto reclama. Olha, não quero a tua música, o teu violão, não quero a tua beleza exterior, eu quero o néctar, a beleza interior, que está celebrada no rito, que é a celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. Então, e a outra pessoa é os noivos, que não conhecem o rito. E eu tenho isso muito na minha família, inclusive, quando vou fazer casamentos. Então, vem todas aquelas músicas que marcaram a vida dos dois, que se conheceram numa pizzaria. E estava lá tocando a música do Titanic, né? Esses tempos atrás veio um casal e queria que ela entrasse com a música a trilha sonora do Titanic. Eu falei, essa é a trilha sonora que vocês querem para a vida de vocês? De um navio que afundou? Vocês querem afundar? A gente nem estava pensando nisso. Pois eu, quando escuto a música do Titanic, né? Agora, outro dia, eu consegui tirar de um casamento, graças a Deus, a Star Wars. Para a entrada dos padrinhos. Eu pensei, vocês estão achando que eles são extraterrestres, os padrinhos? O que vocês querem falar dos padrinhos? Qual é a linguagem, né? Então, o que eu cheguei? Não é o ideal que eu vou dizer, não faça isso lá em casa, né? Mas existe uma série de entradas que ainda não são propriamente o rito do matrimônio. Nós temos um belíssimo rito do matrimônio publicado no Brasil, inculturado já, adaptado para o Brasil, que tem uma série de possibilidades. Então, tudo isso vai até que começa, em nome do Pai. Aí eu coloco uma música litúrgica, né? Que fala do amor, que fala da comunhão de um casal, que fala da família. E depois tem o salmo responsorial, tem a aclamação, tem uma música de bênção, aí cabe muito bem oração pela família, né? No final, e uma canção de encerramento. Aí depois acabou o rito. Aí, se o cerimonial quiser tocar uma música de fundo e tal, às vezes você não consegue tirar da cabeça dos noivos que ele entre com uma música que tenha importância para os dois e tal. Então eu preservo o rito. No rito não. Não será, padre, que as pessoas acham que a festa de casamento começa, não que não seja uma festa, claro, né? Podemos festejar, é uma celebração, né? Mas não será que as pessoas acham que a festa mesmo, já tem isso na cabeça, que a festa é desde ali da igreja, daquele momento? Eu estou querendo dizer assim que, por exemplo, numa festa de casamento é normal se colocar música secular,
né? Não estou entrando nesse mérito agora, mas eu só estou querendo dizer que, será que não é isso que está já na ideia? Eu tive um caso desse em que eu subvertia a pergunta. A pessoa queria colocar umas músicas bem profanas no casamento. Aí eu falei, eu aceito todas essas músicas, desde que você deixe eu cantar as minhas músicas com o meu violão lá na festa de casamento sua. Ela falou, mas não combina, padre, conheço um coração enquanto está o pessoal comendo, Maria de Nazaré, você vai querer cantar o quê? Não, vou querer cantar Maria de Nazaré, Tu te abeiraste da praia, Força e Vitória, essas músicas bem igreja, não é? Já pensou? Cantar aqui neste momento de adoração, e as pessoas comendo numa festa de... No meu casamento pode ser. No seu casamento pode ser? Aí a pessoa disse, não combina. Eu falei, e aqui na igreja combina você cantar as músicas da festa. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra muitas coisa. vezes não entendem, padre, é que o espírito de quem compôs essas canções seculares não foi voltado ao caráter do rito, ao caráter do mistério pascal, do sacramento que vai acontecer, né? Porque é um sacramento. Então, as pessoas elas vão pela estética musical somente, e aí tem uma questão né? chamada intencionalidade litúrgica. A intenção da canção cabe dentro da liturgia. Exato. Então, veja, por exemplo, acaba de sair um filme. Primeira coisa que eles fazem, eles procuram alguém para fazer a trilha sonora para aquele filme. Para aquele filme, exato. E aí, você já viu Tom e Jerry? A trilha sonora do Tom e Jerry? É muito legal. Que genial que é aquilo, né? Cada movimento do gato e do ratinho, um dedinho que mexe para cá, que mexe para lá, tem um piano, ele sobe uma escada, né? Tum, caiu. Não é isso? Sim. E se o Tom e o Jerry merecem tanto cuidado para a trilha sonora, gente, Jesus Cristo, o mistério pascal de Jesus Cristo merece uma trilha sonora pensada para aquilo ali. Então eu sonho assim, eu estou aqui diante de dois compositores, né? E eu também sou. Eu sonho quando nós, percebendo essa intencionalidade ritual, vasculhando as folhas do missal, né? Você chega à conclusão de que você pode fazer um glória. Eu lembro de um dia que o Valmir, eu convidei o Valmir para ir lá para Santa Catarina, passar férias lá, e a gente estava fazendo a oração, o terço, né? No primeiro mistério, que é campeão de vendas, todo mundo toca esse terço, tudo que a TV toca. E aí um dia ele saiu lá da toca, o coelho saiu da toca e disse, consegui fazer a Salve Rainha. Ele estava, né, tentando fazer com a letra. Começamos pelo fim, né? É verdade. É difícil fazer uma música para Salve Rainha que não mude nada da letra. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Esses dias eu mudei, porque é gregoriano isso aí, Valmir. Você teve a intuição do gregoriano, só que você ainda estava na lógica do compasso, então você fez Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, isso é gregoriano. Agora, se tirar o compasso e colocar monges cantando, todo mundo vai pensar que foi composto no século XVI. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura. Nunca pensei nisso, padre, que Esperança pudesse ser um nossa. gregoriano. É porque está na sua intuição. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. O Valmir está indo nessa intuição. Frei Fabretti saiu do compasso. Agora eu vou falar um pouco técnico, gente. Desculpa, quem não manja do negócio. Saiu do compasso simples e foi para o compasso composto. Né? E principalmente Valdeci Farias. Nós tínhamos uma música toda binária. Salve, salve, divino tesouro. Vem e eu mostrarei que o meu caminho... Quer dizer, é a saída da métrica moderna, que é irritante para a liturgia, e por isso essas marcha-ranchos que se diz aí que é muito litúrgico, e tem inários aí que estão cheios de marcha-ranchos, tem que superar esse compasso duplamente binário, que é marcha e é rancho, né? Não leva, né? E chegar no compasso composto, que é o 6/8, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas melodias, elas vão se tornando muito mais próximas do gregoriano. Aí o Papa João Paulo II, no quirógrafo dele, diz assim: a música gregoriana é o paradigma, é a matriz de toda a música litúrgica da igreja. Nesse sentido, não é para pegar aquela melodia do Kyrie eleison, né? E ao invés de cantar Kyrie, que é do século IV,
pegar hoje e trazer hoje, Senhor, tem de piedade. Não dá para traduzir assim. Maravilhoso, né? Quanta coisa nós ainda falaríamos. Eu gostaria que o senhor encerrasse dando uma visão geral e também falasse para a gente completar sobre nós importarmos, né, hoje tanto os estilos musicais ou até mesmo canções de outras denominações religiosas, né? Existe algum risco nisso, padre? Esses dias me perguntaram assim, pode ou não pode, né? Pode cantar música evangélica na missa? Eu falei, não, deve. Aí eles, como que assim? Não ou deve? Não ou deve? Deve. Aí eu falei, então pode cantar música... me deram alguns exemplos, né, que eu não vou dizer aqui. Eu falei, eu estou falando música evangélica, ou seja, que é baseada no Evangelho. Então, uma das características da música litúrgica é que ela é bíblica e principalmente evangélica. Não é uma questão denominacional. Não é? É possível que um evangélico queira fazer uma música que sirva para a comunhão. Por que não cantar? Não há motivo. Um evangélico pode ser um compositor de música litúrgica, desde que ela tenha as qualidades que nós colocamos aqui durante todo esse programa. Eu penso assim, padre, que às vezes um católico mesmo, catolicíssimo mesmo, né? Às vezes faz uma música que não se encaixa à liturgia da missa. Isso é possível com qualquer ser humano, independente de denominação. Eu tenho músicas, eu sou padre, conheço liturgia, tem músicas minhas que não foram feitas para a liturgia, não devem ser cantadas na liturgia, né? Você tem músicas assim, a Jaque está cheia de músicas. Para parar com pó não serve de canto de entrada, claro. Né? Verdade. Não é, inclusive o Padre Zezinho. O Padre Zezinho tem algumas músicas litúrgicas e trocentas músicas que são para catequese, que é um outro âmbito. Então, é outro rito. O show, quando eu vou num show da Jaque, eu tenho um rito, né? Ele tem um ritmo, né? Ele vai envolvendo, aquilo lá é uma ação ritual profana. O que é profano? É o que é fora da igreja. Profano é na frente do fano. Fano em grego significa templo. Então, profano não é que é ruim. A música profana tem que ser santa também. Agora, se não pode ser cantada, não é que podendo ser cantada fora da igreja, pode ser cantada dentro da igreja. Tem coisa que é profana e é boa e que pode ser cantada em qualquer lugar, num barzinho, no shopping center. Que bom, né? Se as nossas músicas profanas, feitas por católicos, fossem cantadas nos shopping centers. Que bom, né? Agora, não é por isso, porque ela é feita por um católico, que ela tem lugar na liturgia. E não é porque é feita por um evangélico que não tem, mas tem que olhar a letra. Porque tem muitos vícios teológicos, tem muita coisa, né? Quero amar somente a ti. Então. Né? Do individualismo salvífico típico de algumas correntes protestantes que eles mesmos já estão superando. Seria um erro teológico, porque fere também, né? Lá o mandamento, o primeiro mandamento. Mas isso né? Porque tudo que há no meu coração precisa ser mudado. Não, o Espírito está no meu coração e ele não precisa ser mudado. Entendeu? Então ele canta renova-me, Senhor Jesus, lindo, mas tem erro teológico. Né? O Padre Zezinho tinha uma música que falava de um negro passado, a gente teve que mudar, porque isso cabia na década de 70, hoje é racismo. Né? Então, e ele aceitou corrigir. Né? A quinta estrofe de um certo Galileu não falava da ressurreição, terminava na morte. Né? E ele acrescentou. Ele acrescentou porque os bispos pediram que acrescentasse o óbvio, que inclusive a parousia. E um dia ele voltará. Mas você fez uma outra pergunta, os critérios. Exato, no critério geral, para dar uma encerrada, exato, para fechar com chave de ouro, porque o Padre Joãozinho, ele tem tanto conhecimento para passar para a gente, né? Como isso me enriqueceu hoje, tenho certeza que enriqueceu você. A gente vai ter outras oportunidades, né? Com certeza aí em outros vídeos, outros programas, porque o nosso povo precisa muito dessa formação. A gente agradece muito a sua presença e que o senhor possa então fazer o encerramento desse vídeo, né, com a palavra final. Então, eu quero voltar para a palavra inicial, tanto sua quanto do Valmir. O Valmir falou de rito, você falou de ação litúrgica, baseados num documento da igreja, que faz agora 50 anos, né, e foi o primeiro documento que a igreja publicou no Concílio Vaticano II, que é a Sacrosanto Continuum, sobre liturgia. Número 112, eu vou recordar, ele diz assim: a música será tanto mais santa
quanto mais intimamente estiver ligada à ação litúrgica, ou seja, ao rito. Então, respirar com a ação ritual é uma questão de santidade musical. O músico que quer ser santo precisa estar em sincronia, sintonia, sinfonia, sinergia, simpatia com a ação ritual. Coração a coração, tuk-tuk, tuk-tuk, com a ação ritual. Mas o que é a ação litúrgica? A ação litúrgica tem no mínimo 3 elementos, que se tornam 3 perguntas para escolher qualquer música. A primeira é a realidade da Assembleia que está celebrando, que dá direção, não é? Então, quem é que está celebrando? Se pergunte, são idosos, são jovens, essa missa é no domingo às 7h30 da manhã, ou é a missa de funeral do 7º dia, enfim, a realidade de quem está celebrando informa a escolha dos cantos, não é? Depois, o segundo elemento da ação ritual é o tempo litúrgico. Então, a liturgia ela se movimenta no ano litúrgico. Então, estar em sintonia com o tempo. É Natal, é Advento, é Epifania, é Páscoa. Então, tem um outro assunto que a gente poderia falar aqui. Esse né? foi o assunto do terceiro vídeo, foi o ano litúrgico. E que é fundamental, complexo, né? E uma arquitetura que só a Igreja Católica tem, né? Que é maravilhosa, que até os evangélicos copiam, porque ela é dificílima, né? A arquitetura do mistério no tempo. Então, esse é o segundo. Qual é o tempo que estamos celebrando? Para isso tem que ler o Evangelho. Para isso pode ler a oração da coleta logo no início, pode ler o prefácio proposto para o dia, enfim, situar-se no contexto daquela celebração. E o terceiro elemento da ação litúrgica é o momento da celebração. Então, a realidade da Assembleia, o tempo litúrgico e um determinado momento da celebração, que é um diálogo de amor que tem um rito modulado, não é? Então, esse rito modulado pode ter movimentos de exteriorização andante e de interiorização reflexiva. É bacana isso, né? Porque se você vai se ligando nesse movimento que vai fazendo um momento de alegria, de gol, depois é um momento de amém, depois é aleluia, depois é salmo responsorial, é paz, é dar a mão. Aí você tem uma trilha sonora para todo este maravilhoso cinema, né? Litúrgico, e a música não é um mero adorno disso, faz parte orante da liturgia, né? Jesus também cantou numa ação litúrgica judaica do seu tempo, quando na última ceia, tendo cantado os salmos, foram para o Jardim das Oliveiras, né? Então Jesus cantou o Halel, né? O Haleluia, aquela série de salmos do 118, que eles cantavam, qualquer judeu hoje canta na ceia pascal. Então, pelo menos uma vez a gente sabe que Jesus cantou com seus discípulos, porque estava previsto no rito da ceia judaica a música, e Jesus seguiu o rito. Maravilha! Então, obrigado, Padre, nos dá um abraço. Obrigado pela sua presença. Obrigado, meu querido. Obrigado. A gente tinha prometido, né, Jaque? Tirar as dúvidas, Tirar as dúvidas de vocês, né? As nossas também. As nossas também. Padre, a gente se comprometeu, na verdade, nesses vídeos, não é ensinar, a gente aprender junto. Verdade. Era o nosso intuito. Eu acho que foi maravilhoso e podemos fazer mais vezes. Temos que fazer mais vezes. Temos sim. Tem várias ideiazinhas aqui. A nossa igreja precisa se unir mais para essa troca de conhecimento. Você sabe que tem um mito, não é? Vocês sabem que tem um mito que essa coisa daquele livrão vermelho que está em cima do altar, que o padre usa, que ninguém folheia, que é o missal, só o padre sabe. É uma coisa meio hermética, ninguém entra lá dentro. Coisa de liturgia, só o padre que sabe. E a missa é do padre, não é. Tudo que a gente falou aqui está nos documentos da igreja. Sim. E vocês falaram muito bem, eu tenho acompanhado os programas, né? É muito bom saber que isso não é coisa só para padre, mas qualquer músico, em qualquer paróquia, pode escolher as músicas. É simples, gente, é muito mais simples, mas é muito fácil fazer mal feito, né? Basta a gente saber se é o aniversário, então canto parabéns a você, né? Se é um enterro, ninguém vai cantar parabéns a você. Isso a gente sabe. Na missa tem a mesma coisa. A música é tanto mais santa, quanto mais intimamente estiver ligada à ação litúrgica. Ah, que pena, Valmir. Chegamos ao final da série Música na Igreja. Ah, mas não é só o fim, não.
É o começo agora do trabalho que muita gente vai ter que ter. A aplicação, né, de tudo isso que a gente Sim. partilhou. Realmente a presença do Padre Joãozinho, todos os temas que nós abordamos, para mim foi de grande enriquecimento. Eu quero dizer para você que nós vamos disponibilizar num site todo o conteúdo da série, também num livro, e ainda falando sobre ensaio, sobre os custos do ministério que existem, né? Acústica da igreja. Acústica e outras coisas mais que não falamos aqui na série, porque esse assunto é muito amplo, né? E você vai ficar ligado lá, então, neste site, ok? Estaremos nesta unidade. Logo você vai poder ver aí, né, na descrição do vídeo, você vai poder encontrar o site, como adquirir tudo isso. Então fica ligado mesmo, aí que a gente sempre vai estar dizendo alguma coisa por aí na internet. Isso, com cifras, com as músicas e todo o conteúdo. Isso é importante, as cifras, as letras, passadinha para o povo não ter que escrever de novo, porque às vezes pode escrever de uma outra forma, diferente. Então é bom que esteja tudo direitinho, vai ser muito bom. Vai. E Valmir, eu quero agradecer você por ter estado aqui comigo, viu? Trazendo o seu ministério para a minha vida, me edificando, me fortalecendo. Nós vamos estar juntos nessa caminhada, meu Olha, irmão. eu quero dizer que foi muito bom, já que estamos aqui aprendendo juntos, isso é muito bom. Vou levar muita coisa linda para o meu ministério. Que bom. E obrigada a você por ter acompanhado Obrigado. conosco, viu? Fique com Deus e muita prosperidade em Deus na sua vida ministerial. Um grande abraço. Eu estive pensando, meus caros jovens, na importância de vocês em transmitir o pensamento da igreja. Por exemplo, vocês podem não saber teologia, mas não há jovem que não conheça ecologia, porque sabe que o mundo está procurando isso, o amor pela vida, a defesa da vida. Então, quando o Papa faz uma encíclica como esta, Laudato Si, ele espera que os jovens passem adiante. Isso vocês entendem. Pode ser que não saibam teologia, mas vocês entendem de vida. Vocês respiram isso. Então, quando um cantor jovem, um instrumentista, um pregador, quer passar adiante para os seus colegas e para o povo num palco e se inspira nos pensamentos da igreja, do Papa, de algum teólogo, é claro que vai chegar com a linguagem de vocês. Essa é a função do jovem comunicador, do jovem catequista, do jovem cantor, da cantora, do compositor. Traduzir em linguagem jovem aquilo que a igreja está querendo dizer em linguagem adulta. Por quê? Porque vocês têm suas culturas, vocês têm seus enfoques. Por isso que é muito importante que os jovens católicos, catequistas, pregadores e também os que vão no palco cantar, passem isto para o jovem. Você lê isto, e isto entra na sua vida, e quando você for falar, durante 20 minutos, você está passando a encíclica do Papa, na sua linguagem. Comunicação é isso. Eu não posso copiar o padre. Isso aí, isto é clericalismo. Vocês não têm que copiar o padre. Vocês têm um jeito de falar, mas podem inspirar-se no que o teólogo disse. E por isso que é importante essa capacidade de comunicação que vem dos jovens. Eu, com 74 anos, tenho a minha maneira de comunicar. Vocês têm o seu, mas o conteúdo pode ser o mesmo, porque veio de uma igreja que pensa há 2000 anos e tenta pensar como Jesus pensou. A liturgia tem essa missão. Cada música que vocês compõem, o que eu componho, o Padre Joãozinho compõe, tem que traduzir a igreja.
não é minha opinião. É meu jeito de fazer a versão. Mas minha opinião não é não. É da Bíblia, é dos documentos da igreja, é da liturgia da igreja. Então, eu não canto, nem vocês, para expressar nossa opinião. Mas a opinião da igreja, do nosso jeito. Porque a teologia já existia antes de nós e virá depois. Mas eu quero oferecer o meu ângulo. Porque isto, neste tempo, nesta hora, é sua missão. Quando eu tinha 18 anos, claro que eu tinha outro jeito de fazer música. Hoje eu tenho outro. E os jovens que estão vindo, claro que tem o seu jeito. Nem pode ser diferente, senão não é arte. Mas é catequese, não importa se eu falo com 90 anos ou você com 18. Por quê? É a mesma mensagem da igreja. Então, eu estou muito feliz de saber desses cursos que vocês querem fazer, porque é a voz da igreja repercutida pelos jovens. Por isso, eu abençoo vocês e aplaudo vocês. Amém. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões por minha culpa, tão grande e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs,